Vamos estar orando. Pai, nós te agradecemos por mais esse dia, onde nós entramos diante do Senhor com ações de graças e nos apresentamos como corpo para esse dia de instrução. Que cada palavra seja liberada como essa espada de circuncisão nos nossos ouvidos e coração. Que o espírito de entendimento esteja sobre nós, que o espírito de sabedoria, de conselho, de conhecimento esteja, Senhor, abrindo o nosso entendimento. Assentamos à mesa da sabedoria e declaramos, Senhor, que nos saciaremos com os seus banquetes. Senhor Jesus, o Senhor é aquele que reina, o Senhor é aquele que domina, e nos prostramos diante dos teus pés e te adoramos, porque o Senhor é o único digno de ser adorado, de ser louvado, exaltado, honrado, acima de todas as coisas. Que o Senhor traga o teu entendimento e nos livre da apostasia e de desviar os nossos pés dos maus caminhos. Em nome de Jesus é que oramos. Amém, amém e amém. Então nós estamos falando acerca até a Páscoa, ou seja, nos preparando para a Páscoa. São aqueles que vão participar da Páscoa aí, estejam atentos no dia 21, às 19h30, 21 às 19h30, no horário da Grande Comodoro. Ajuste o teu horário aí para os horários internacionais, e aí a gente vai ter a celebração e vamos transmitir. Dia 22, às 19h30. É 19h30 mesmo, né? Ou 20 horas? 19h30. Dia 22, às 19h30, também nós vamos estar celebrando a Páscoa. Então, isso é só coisa que a gente faz, né? Então, se você não pode dia 21, participe com a gente dia 22. Se você não pode dia 22, aí, meu irmão, aí você se vira sozinho, que aí eu não vou fazer mais nada, não. Aí chega, né? Mas, na verdade, dia, dia 21 nós vamos estar aqui em Comodoro. E dia 22 nós vamos estar em Ariquemes. Porque é como esse portal assim, então a gente vai conseguir se desdobrar em 400 e a gente vai fazer isso. Ah, o horário de Mato Grosso e Rondônia. Aí, se vocês forem para o outro Brasil, que é depois de Mato Grosso, que é outro Brasil, aí esse outro Brasil você coloca uma horinha a mais. Agora, se você for um Brasil um pouquinho para trás, que é lá para o Acre, essas coisas, acho que é uma hora a menos, né? Então, depende do Brasil que você está, você regula aí, mas vai ser às 19h30, no dia 21, no domingo, e no dia 22, na segunda-feira. Então, volto a dizer, nós vamos estar celebrando nesses 2 dias. E o pessoal, que é o pessoal da Europa, nós vamos estar fazendo aí, ajustando para ficar nas 20 horas de vocês aí. Então, praticamente, esse ano eu vou fazer a Páscoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Então, vai ser a Páscoa tripla aí, para estar auxiliando vocês nisso daí. É tanta Páscoa, meu irmão, que só Jesus para dar conta. Nem Salomão comeu tanta Páscoa assim, em uma Páscoa só. Na gravação que é feita no. Ah, sim, sim, entendi. Eu vou tentar, eu vou tentar ajustar pegar o microfone e colocar, deixar ele bem direcionado. É porque, na verdade, eu vou fazendo esses negócios, irmão, eu vou. É falha minha mesmo. Porque apesar de eu estar todo dia na internet, eu não gosto desse negócio assim de online, né? Para mim é mais no presencial. Então eu só abro meu computador e vou falando, né? Não me preparo nada para isso aqui, apesar de ter um equipamento para ficar legal. Mas quando eu me lembro,
eu me esqueci, eu me lembro que eu esqueci. Então aí fica esse negócio, né? Meu Deus, tinha que ter pego isso, mas não peguei. Mas eu vou dar um jeito nisso daí. Profeta André, já vê já para a gente fazer a gravação do congresso e transmitindo, tá bom? Esse fim de semana a gente vai ter um encontro que a gente vai estar fazendo. Então vamos estar transmitindo a palavra aí e vamos que vamos. Eu creio que explicadas as dúvidas, nós vamos jogar. Eu vou jogar aquela. Ah, tá bom. Eu tava pensando em colocar aquele que nem do Silvio Santos, assim, mas se você tá com de lapela, já tá melhor. Ahn, eu não sei. Boa pergunta, mas a gente manda o link nos grupos. Eu não sei se eu vou estar transmitindo no meu canal, no que canal que vai ser, mas no grupo vai estar lá. A gente vai estar ministrando. Eu tenho uma internet móvel, legalzinho. Tá, eu vou providenciar isso, meus queridos. Preciso me ajustar nesse negócio. Então, pessoal da Europa, ou agora do Japão, que fica difícil, né? Aí fica complicado, é 12 horas. Mas pessoal da Europa aí, nós vamos ver se a gente consegue fazer no domingo para ficar às 16 horas, quer dizer, às 18 horas para vocês, que aí eu consigo pegar, às vezes até a Sara no Japão, não sei se ela vai participar da Páscoa, mas a gente tem então no dia 21, no dia 22 e no dia 21 à tarde, para mim, o horário aí da Europa mais cedo, nós temos 18 horas. A gente combina isso daí para ficar tudo combinadinho. É verdade. Aí fica de manhã, né? Manhã não, fica de madrugada. Acerca da, da ceia, eu mandei um brego-dego aqui, deixa eu pegar aqui. Eu vou mandar o roteirinho que eu sempre sigo, que é um roteiro que eu acho muito legal. É um roteiro que ele nos remete aí bastante para Jesus. Então, por isso que eu gosto dele, a gente vai inventando em cima dele, né? Ou seja, a gente inventa em cima desse roteiro. Eu acho legal esse roteiro porque ele é bem cristocêntrico, bem, 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 bem cristocêntrico mesmo. E aí a gente vai em torno dele. Então você às vezes quer participar, você quer fazer a tua Páscoa, você quer estar aí, né, fazendo tal. Então eu vou mandar se você quiser, né? Às vezes você tem os modelos hebraicos e todos esses modelos. Eu tenho esse modelinho aqui do Kiddush, jogando aí para vocês. Quem puder, repasse. Deixa eu repassar lá no grupo. Então, aí tem tudo que a gente vai usar, entendeu? Nós vamos usar isso daí. Vamos estar usando esse roteiro. Está postado.
nos dois grupos. Então tá aí. Os pães ázimos já começa no dia 21 e 22. 21 às 19h30 e 22 às 19h30, para a galera aqui do Brasil. Vai estar sendo ministrado. Então você prepara, porque às vezes a galera tá falando, apóstolo, é dia 21 de 22. Irmãos, ele é bem confuso isso, porque o nosso calendário para o calendário deles é bem confuso. Então, uns falam 21, 22, então eu vou fazendo os dois. Pronto. Celebramos duas vezes, e se a gente pecar, peca por excesso, não por falta, né? Mas brincadeira à parte, a gente vai estar no dia 21 e 22 fazendo isso. O pessoal da Europa, a gente vai estar fazendo dia 21, que é no domingo, que eu já consigo parar, né, e fazer com vocês, celebrar com vocês aí. Certo? Pois bem, vamos lá. Ontem nós estávamos falando acerca do... Ah, tá. Como fazer? Aí é um desafio, né? A gente tem um caso de uns irmãos que trabalhavam na padaria. É um desafio. Assim, se você quer simbolicamente fazer, irmãos, lembre-se, preste atenção. É óbvio que nós sabemos da obediência que nós fazemos, do ato de obediência que temos para com a palavra e tentar, né, seguir a palavra aí ao pé da risca. O que eu aconselho? Primeiro ponto, se você pode tirar o fermento da tua casa, tire. Tire o fermento da tua casa. Como um ato profético. Entendeu? Isso a gente chama de ato profético. O que é um ato profético? É um símbolo, é uma atitude que nós temos que reflete algo para o céu. Então, como um ato profético, tire da tua casa. Mas, veja só, às vezes você é uma mulher que está desfrutando dos ensinos e tudo mais, mas o teu marido não tá, ou os teus filhos não estão. E aí, de repente, você simplesmente fala assim, ó, o apóstolo disse que é para tirar tudo. Não, eu acho que tem muitos homens que me odeiam, né? Porque eu sei que existe ainda umas irmãs talibã entre nós. E aí, meu irmão, os homens vão falar, quem é esse tal de cabeludo que vai mandar na minha casa? Então, o que você tem que fazer, meu irmão? Com sabedoria, tira da tua vida. Você entendeu? Às vezes você é um filho, e aí vai falar assim, você vai arrancar dentro da casa porque o apóstolo disse. Não. Então, entenda uma coisa. Se você tem autonomia para tirar da tua casa, tire. Se você não tem autonomia para tirar da tua casa, tire da tua vida. Tire o fermento da tua vida. 7 dias comendo ázimo. Ponto. 7 dias você come asmo e pronto, né? Eu digo que essas coisas, elas não trazem salvação. E mais uma vez eu bato nisso. Por isso eu entendo que essas festas são festas estritamente caseiras. Então eu entendo que a igreja ela pode estar incorrendo em grandes dificuldades quando ela entra em festas mundanas e não celebra as festas do Eterno, mas eu entendo que essas festas não são para a igreja, apesar de celebrarmos na igreja. Por isso eu estou falando e batendo nessa tecla sempre. Irmãos, alinhar a nossa casa, porque todas essas festas é um alinhamento da nossa casa e principalmente da nossa economia. Então aqui vem, não adianta você, eu vou usar aquele termo daquele esmerilar para você poder fazer toda a festa
se você não está com o teu coração preparado e a tua casa não está pronta para receber. Então, qual é o importante das festas? O teu coração. Qual é o importante das festas? A tua oferta. Qual é o importante das festas? A tua convicção. Então, isso é o importante da festa. O restante são elementos memoriais. Entendeu? São elementos de memória que você vai cultuando, trazendo testemunho e evangelismo. Então, você vai deixando a tua alma dentro de uma memória. Então, não confunda. Porque nós estamos ainda, e como nós estamos saindo da idolatria, temos a tendência de criar os nossos postes ídolos. Ou seja, coisas, os nossos amuletos, que vão trazer as bênçãos de Deus para dentro da minha casa. E não, queridos. A bênção de Deus dentro da minha casa, ela vem pela obediência da palavra, e não por amuletos que criamos. Então, você muitas vezes vai ter o amuleto, menorá, arca, talite, quipá, chofar, óleo ungido. Isso daí são amuletos. Apóstolo, então eu não vou ter? Não, não tem nada a ver com isso. Eu posso ter, desde que isso não agregue a minha fé nesse objeto. Esse objeto é um elemento profético, mas não é um amuleto. Ele não me traz boa sorte. Ele me traz recordações. Na verdade, a obediência, o Senhor diz muito claro, que é, ao obedecer a minha palavra, vocês serão benditos ao entrar, ao sair, o fruto do teu ventre, o fruto da tua maçadeira, ou seja, tudo será abençoado pela tua disposição de obedecer. Só isso. O restante são símbolos. E eu gosto dos símbolos? Gosto dos símbolos. Eu acho muito interessante os símbolos. Mas para mim não passa de símbolos. E tem as suas conexões no determinado momento? Tem. Eu vou usar, por exemplo, um exemplo. Eu tenho a minha espada. E eu não fico batendo a minha espada em lugar nenhum. Ela fica guardadinha, vocês muitas vezes vê. Uma hora está na minha casa, uma hora está na igreja. Né? Mas eu percebo que nós fazemos muito atos proféticos às vezes, né? Pega e tal. E muitas vezes eu vejo, você passar assim a mão no fio dela, é cheio de dente, parece que está batendo um monte de coisas. É cheio de dente, assim, e ela não sai do lugar. Entendeu? Então eu creio sim, que tem o seu valor. Porém, eu não uso isso como um amuleto. Tá lá. Quando nós precisarmos, quando o negócio. Eu entender que, cara, vamos te trazer esse símbolo para a Terra, vamos trazer, e vamos fazer. Mas eu não sou apegado nisso. E se eu precisar com a minha mão falar que eu estou com a minha espada, pronto. Se eu falar que só através da minha palavra, minha espada está saindo, pronto. Entendeu? Então eu não crio essa religião em torno dos símbolos. Então, volto a dizer, o que é mais preparado aqui, o que nós estamos preparando aqui, é exatamente esse ponto. Que eu preciso preparar a minha casa para receber o Cordeiro. Essa foi a palavra de ontem, recapitulando a palavra de ontem. Eu preciso preparar a minha vida, eu preciso preparar a minha casa, eu preciso gastar tempo, eu preciso amar a minha casa. Eu preciso amar os meus filhos, eu preciso amar tudo aquilo que o Senhor me dá, eu preciso ter conexão. Porque o que eu não tenho conexão, eu não posso ofertar. O que eu oferto sem estar conectado à minha vida, sem trazer conexão, isso não é bom. Eu estava contando esse fato, né, para a igreja, dizendo exatamente isso. Eu já ofertei muitas coisas. Já ofertei terreno, já ofertei carro, já ofertei ouro, já ofertei dinheiro, já ofertei instrumento musical, já ofertei computador, celular, irmão, já ofertei muita coisa. E aquilo que o Senhor vai falando, meu irmão, eu vou desprendendo de tudo que você pensar. Porém, eu vou dizer, a oferta do meu celular, que eu tinha na época, eu achei mais pesado do que a oferta do carro. Ou seja, eu senti mais peso quando eu ofertei o meu celular do que o carro. Por quê? Porque o celular eu fui. Não sei se vocês passou por essa época, isso daí foi há uns 6 anos atrás. Então, 6 anos atrás, quem é iPhoneiro aí de plantão sabe que você vai fazendo escalando
o monte, né, das numerações. Então eu lembro que na época eu tinha um tijolinho, a 2012. Em 2014 eu comprei o primeiro, que era um 4. E aí fui trocando para o 5, para o 6, para o 6 Plus. E aí, quando eu vi o apóstolo Joseí com um poquezinho dele, que uma vez ele estava aqui na nossa cidade, irmãos, e você vende, e você completa, e você pega, e você parcela em suaves prestações, em 18 suaves prestações, né? E aquela coisa toda. E você vai. Então você vai criando um afeto. Eu estava no 4, já tinha passado, acho que uns 5 celulares já, né? Com aquele negócio. 4, aí 5, 6, 6, 3 celulares. E aí eu falei, cara, o apóstolo está com um negocinho desse tamanho, que abria ainda, assim, aquele que abria, só para você ter uma ideia. Eu tempo falei, cara, e o Senhor, né, trouxe isso no meu coração. Eu falei, cara, ele é o meu pai, e eu entendo que eu vou honrar com o melhor, né? E peguei o meu que eu tinha ali, falei, apóstolo, toma, mas rapaz, meu coração tava. E já o meu carro não. O Senhor disse, olha, você precisa ofertar, você precisa levantar uma oferta para eu ativar a tua economia. E deu o que você nunca deu. Eu olhei e falei, o que, que eu nunca dei? Eu olhei um carro. Então pronto. Lu, Deus está falando para dar o carro. Beleza, então vamos dar o carro. E pronto. Você entendeu? Então, nesse ponto, é interessante. Aquilo que eu tenho mais apego é o que me dói, é uma oferta de conexão. Eu preciso fazer. Então, às vezes, não é a quantidade que você dá, mas é aquilo que você fez, é como que você teve aquela quantidade. É óbvio que nós entendemos que quando eu posso, quando eu não posso, a quantidade que eu posso é o que eu posso, assinado Dilma, mas a gente vai ver que, nesse ponto, a gente precisa ter essa conexão da minha alma com o que eu estou ofertando. Por isso o Senhor diz, separe no 10º dia, e quando você tiver no 14º dia, aí você sacrifica. Então você precisa disso. Esse alinhamento da tua casa, você precisa. Como que eu vou trazer o cordeiro para dentro da minha casa se eu não preparei a minha casa para isso? E ontem nós estávamos dizendo acerca das próteses que criamos. Criamos próteses. Então Judá, ele vem como essa primeira tribo. Entramos, né, no primeiro dia, e nós falamos que Judá significa mão, a mão que lança, e Adar, que é lançar. Ou seja, o lançar, eu preciso das minhas mãos, eu preciso dos meus dedos. E cada dedo, ou seja, se você pegar as mãos, você vai ver dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, ele vai trazer essa conexão do lançar, do empunhar. Os 10 mandamentos, ele fala das duas mãos. Por isso, olha outro símbolo aqui. Por que o Senhor deu? Por que o Senhor deu os 10 mandamentos dividido em 2 tábuas? Por que o Senhor não escreveu frente e verso? Ou por que o Senhor não escreveu tudo em uma tábua só? Porque quando nós entendemos que os mandamentos, ele fala das duas mãos. Você entendeu? 5 mandamentos, ele reflete para com o Senhor. E 5 mandamentos para com os meus irmãos, com o meu próximo. Por isso, amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Então, nós temos 5 mandamentos que me ensinam a amar a Deus e 5 mandamentos que me ensinam a amar o meu próximo. Por isso que, quando ele fala de Judá e fala de essa questão dos mandamentos, né, do 10º dia, eu vou dizer, então, que essa é a expressão de eu estar com as minhas duas mãos preparadas, a unidade. Nada acontece sem unidade. Então, não adianta eu chamar o cordeiro para participar de uma confusão. E é isso que nós não entendemos. Eu não sei se você já foi para dentro de uma casa que as pessoas estão brigadas, e é terrível. Eu creio que você já teve essa experiência, né? De chegar numa casa que as pessoas estão bicudas, principalmente marido e mulher, bicudo um com o outro. Aí dá vontade de cantar aquele hino, né? Tô invisível, eu tô invisível, né? Porque, meu irmão, é terrível. Você não sabe o que você faz, né? Você vai querer enfiar a cabeça assim e sair de mansinho, deslizando do sofá assim, né? Por quê? Porque fica um maior climão. Então, como eu chamo o cordeiro para dentro disso? Então,
Do primeiro dia até agora, nós estamos dentro dessa preparação. Acabou a Páscoa, começamos o ázimo. 7 dias. 7 dias tirando o fermento como um símbolo profético. Então, assim que terminarmos a peça, faz a vistoria na tua casa ou tira da tua vida. E eu respondi, eu creio que todas as perguntas e ainda preguei um pouco. Agora, vamos lá. Mais uma vez, abra aí em Êxodo capítulo 12. Êxodo 12, ele diz o seguinte: este mês, verso 2, será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falar a toda a congregação de Israel, dizendo, ao 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Então, preste atenção, um cordeiro para cada família. Mais uma vez eu digo, a festa da Páscoa é a festa da família. Por quê? Porque o Senhor, ele entraria e passaria. Aqui tem uma expressão de passar o sangue do cordeiro, porque o anjo passaria, e em um outro ponto o Senhor fala, porque eu passarei. Então ele traz as duas coisas, o anjo e ele, né? Porque eu entendo que é uma liberação do Senhor passando e ceifando todas os filhos. Então veja, a Páscoa, ele é uma expressão do livramento dos primogênitos. Então, entenda a Páscoa como algo. Jesus sendo o primogênito, Adão sendo o primogênito, e nós sendo os rejeitados. Então, olha isso aqui. Adão era o primogênito de Deus. O primeiro filho no sentido humano. Foi o primeiro da criação. Depois nós vemos Jesus, o primogênito, como filho eterno mesmo, o primeiro ser gerado, como primogênito. E nós fomos gerados já desgarrados de Deus. Fomos rejeitados. Quando nós olhamos Jesus sendo primogênito e morrendo e tornando o unigênito e tornando o primogênito, conserto aqui, Adão primogênito, Jesus o unigênito, o único filho mesmo, gerado da eternidade. Então nós vamos ver que Jesus morrendo como unigênito passa a ser o primeiro, o primogênito, o primeiro entre muitos filhos que viriam esse resgate. Então entenda a Páscoa. A Páscoa, ela veio como aquele livramento dos primogênitos. É o Senhor guardando a nossa semente. Todo ano há uma caça nas primeiras sementes dos nossos frutos, do nosso gerar, do nosso chamado. Tudo que é primeiro, ele passa por uma estrutura de sepultura. Então, na verdade, a Páscoa ele vem como uma atmosfera de livramento de semente. Não, do dia 21 até o 28. Então, veja só, a Páscoa, ela vem como um livramento, é um selo de proteção. Comece a entender a Páscoa, depois é óbvio que nós entramos nisso para Jesus, mas entenda uma coisa, querido, quem está em Jesus, mesmo que morra, não morrerá. Entende o negócio? Então, mesmo a Páscoa do Antigo Testamento para a Páscoa do Novo Testamento, o símbolo para mim é o mesmo. Aqueles que estão guardados no Cordeiro, aqueles que estão com o sangue do Cordeiro, eles são livres da atmosfera de morte. Porque Judá está ligado a um confronto contra uma entidade ou um espírito de guerra, de assassinato, de violência chamado Ares. O bode, o carneiro.
o cordeiro versus o bode. O cordeiro versus o bode maligno, aqui dizendo, que é aquele, a expressão de Ares, Ares ou Marte. Uma entidade linkada à violência, assassinato e derramamento de sangue. Então, o que começa? Começa, no princípio, ele já vem trazendo uma estrutura de perseguição, de caça. Porque, irmãos, se você não entender isso, você vai ver que se eu não guardo a primogenitura, se eu não guardo o primogênito, eu não tenho geração. E foi exatamente o que aconteceu com Judá. Veja aí, abra a tua Bíblia em Gênesis. Gênesis capítulo 38. Diz assim: aconteceu por este tempo que Judá se apartou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita. A palavra adulamita, ele vem de adulão, justiça do povo. Então começa por aqui. Houve um tempo que Judá se aparta dos seus irmãos e ele então ele vai morar na casa de um adulamita. Se você for ver depois na caverna de Adulão, vai ver que na caverna de Adulão estavam os pobres, estavam os endividados, estavam os perseguidos, os marginalizados. Aí a gente vem com aquele coração, né, missionário evangelístico, dizendo, não, mas porque ali ele foi lá e Davi levantou o exército dele, e Davi, e Isais, né? E aí você vai ver, irmãos, que na verdade, ali nós vamos ver que Davi consegue fazer isso porque Davi tinha um espírito de paternidade sobre ele. O reinado, ele conseguiu transformar a miséria desse povo em nobreza. Mas ninguém tinha conseguido. Veja, mesmo Davi sendo levado para esse ambiente, porque ele se esconde, e dali ele vai fazer, ou seja, para mim é uma quebra. E o que nós estamos fazendo aqui é uma temporada de quebrar o espírito da miséria sobre as pessoas. E volto de novo a dizer, irmãos, o espírito de misérias não é a questão só econômica. O espírito da miséria é o espírito da calamidade dentro da minha casa. Você pode até não ter falta de nada, mas a calamidade não se aparta da tua casa. E aí, o problema é que se a calamidade não se aparta da minha casa, eu nunca deixo herança. Então, não é só uma questão miséria da questão dinheiro. A miséria é uma atmosfera de calamidade onde as pessoas habitam. Então, veja, ele vai para casa, ele vai morar na casa de um adulamita. E na casa de um adulamita, que significa justiça dos povos. O que é justiça dos povos? É a questão da autojustificação, ou é uma questão onde nós entendemos das questões de justiça própria. Aonde eu me justifico, aonde eu caço a minha justificação, aonde eu vou procurar trazer o meu valor para as pessoas. Isso daqui é o que eu mais vejo, sutil
ou escancaradamente as pessoas trazendo o seu alto valor. Quem nunca ouviu isso? Olha, se você... não é se você... Como que é? Ame-se a si mesmo. Ame-se a si mesmo, porque se você não te ama, quem vai te amar? Então você precisa se amar primeiro, irmão. Valorize. Você tem um valor, né? E aí eu vou dizer uma coisa: enquanto você está colocando preço, não tem como outro colocar preço. Deixa eu te dar um exemplo. Eu não sei quanto para vocês, para mim, eu acho desse jeito, né? Se eu falar assim, você faz o negócio para mim, a pessoa fala, faço. Quanto você cobra? R$ 100. Beleza. Agora, quando a pessoa fala assim, eu falo assim, você faz o negócio? Faço. Quanto você cobra? Vê aí, dá o que você quiser. Meu irmão, para mim, eu prefiro que a pessoa dê o preço. Porque é tão difícil você dar valor a alguma coisa, e aí você fica naquele negócio, cara, se eu falar pouco, eu estou sendo injusto. Mas eu não sei o que é o pouco dele, eu não consigo avaliar o valor dele. Então, veja, enquanto eu estou dando valor para mim, não tem como Deus me avaliar, porque eu já dei o meu valor. Mas quando eu perco o meu valor, o Senhor agrega valor na minha vida. Iguais são as brigas que nós temos hoje, em busca de valor. A justiça própria, a justiça dos povos, a justiça humana. Então, Judá, ele sai diante dos irmãos, porque ele vai morar na casa da justiça própria. Entendeu? Começa aqui. Como começa Judá e como começam as guerras? Se estamos falando de uma temporada de guerra. A temporada de guerra, ela começa quando nós começamos a buscar a nossa justiça, quando nós começamos a buscar os nossos valores. Eu tenho valor. E aqui nesse lugar, ninguém me reconhece. E eu tenho valor. Agora, preste atenção aqui. Eu vou passar uma aula de ontem, né? Existe um livro do Atmani, significa o poder latente da alma. Significa, não, o nome é O Poder Latente da Alma. Eu creio que muitos já leram. E o Atmani, ele traz algo muito interessante. Ele fala do poder de Adão, que era imensurável. Então, entenda isso daqui. O poder de Adão não tem nada a ver com o que nós temos. Adão não tem nada a ver com a gente, irmãos. E nós não temos nada a ver com Adão. Quando nós começamos a pensar que nós realmente não temos nada a ver com Adão do Éden, as coisas começam a mudar. E aí nós vamos entender que Jesus, quando ele vem, ele não vem ao meu modelo, ele vem ao modelo do primeiro Adão. Por isso ele é considerado o último Adão. Então, a expressão da humanidade de Jesus não é a humanidade do Éder corrompido. É a humanidade do Adão perfeito criado lá no jardim. Então, onde aquele primeiro Adão falhou, veio o último Adão trazer vitória. Mas a diferença está na forma de condução. O primeiro Adão, ele tinha uma alma vivente. Então, todo o poder do primeiro Adão estava na sua alma. E agora, o último Adão, Jesus, o poder dele estava no espírito. Ele era um espírito vivificante. Primeiro Adão, alma vivente. Último Adão, espírito que traz vida, vivificante. Então, nesse ponto aqui, nós vamos entender o seguinte: havia um poder gigantesco na vida desse Adão. Por isso, vamos lá. Jesus caminhou sobre as águas. Jesus dava ordem para todas as coisas. Jesus, ele saía de um lugar e aparecia no outro. Jesus, ele não se sentia cansado. Jesus, ele conseguia entender os pensamentos das pessoas. Jesus, vamos lá, ele passava pelas coisas, ou seja, Jesus ele tinha um corpo, não é que um corpo diferente, ele tinha uma possibilidade diferente de se locomover, não é que ele não era humano, ele era totalmente humano, mas não humano segundo nós, humano segundo Adão. É isso que eu quero que você entenda, ele é humano segundo Adão, e não segundo nós caído. Quando esse poder que estava na alma desse Adão
totalmente impregnada nesse Adão. Então, Adão era muito poderoso. Veja só, uma expressão que o Atmani fala. Quando Deus diz assim, domine sobre a terra. Irmãos, coloca a dimensão só dos rios. Ele fala toda a terra. Mas coloca a dimensão só dos rios. É um território gigantesco. Como Adão conseguia ir nos limites desse território? Dá para pensar nisso? Eu, particularmente, eu creio que ele pegava o transporte Felipe tranquilo, né? Que está num lugar, aparece no outro. Porque é tranquilo, tranquilo, tranquilo. Então, veja só. Adão tinha uma predisposição que estava dentro da alma dele. Então, quando a gente vê as pessoas fazendo coisas pela alma, é violento. A alma do ser humano, ela é muito poderosa. Ela consegue atrair as coisas, ela consegue criar coisas, ela consegue dimensionar coisas, ela consegue se projetar, ela consegue... Irmão, a alma do ser humano é poderosíssima. Há uma expressão poderosa, violenta na alma humana. A alma humana, ela tem uma capacidade potente e poderosa de estabelecer coisas. Mas Deus pega essa alma, esse poder, e fecha dentro dessa alma. E diz, não ande mais e não libere esse poder. Não libere. Porque esse poder agora foi corrompido. Essa alma foi corrompida. E se você liberar esse poder vindo dessa alma, só vai vir coisa ruim. Só coisa ruim. Por quê? Porque vai vir em uma base de dominação, vai vir na base do ego. E aqui está o problema. Veja, o orgulho é a potência que libera da minha alma toda a energia dela. A humildade é aquilo que libera do meu espírito toda a potência de Deus. Então, o orgulho, ele liberará a minha alma para liberar poderes, domínios e coisas extraordinárias, mas sempre ligado ao meu eu, ao meu ego, à autovalorização, à autopreservação, porque agora a alma se tornou corrompida. E o que essa alma se torna corrompida? Ela entra em um estado de animalidade. E todo o sentido de animalidade é preservação, reprodução. Seria preservação e reprodução. Então, esses dois conceitos é o que estraga a nossa alma. Se preservar e reproduzir. O que nós vemos? Qual os nossos maiores problemas? Sexualidade. Por quê? O instinto de reprodução. Qual que é o nosso outro problema? A questão das brigas. Por quê? Instinto de preservação. Eu quero me manter vivo. Eu preciso me manter vivo. E no manter vivo é a lei do mais forte. E aí, não importa o custo que for, eu mato em vez de morrer. Porque eu não vou morrer, eu não vou ser humilhado, eu não vou ser rejeitado, eu não vou ser isso, eu não vou ser aquilo, eu não vou ser aquilo, eu não vou ser, 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 eu não vou ser. E aí a minha alma, ela se arma para poder se preservar. Quando nós olhamos para o espírito, é diferente. O espírito, ele traz, então, a questão da humildade. Eu não mato, eu morro. Você entendeu? Aí começa, então, a liberar uma outra frequência. Então, o Atmani, ele diz exatamente isso. Quando nós começamos a entender que tem um poder liberado sobre a minha alma, que eu posso operar nele, mas tudo que vem dele é satânico, o que o diabo quer é liberar essa espiritualidade desse ser humano. O diabo, a única coisa que ele quer, o anticristo, é levantar esse exército poderoso de homens que estão usando o poder da sua alma. Por isso nós estamos sempre batendo em fundamentos. Por quê? Porque hoje nós não estamos percebendo, mas através de muitos ensinamentos cabalísticos, ensinamentos esotéricos, ensinamentos de nova era, nós estamos liberando o poder da nossa alma. Porque todos esses poderes feitos em nome de Deus exalta o homem e não Deus. Entendeu aqui?
Vou fazer um milagre. Eu preciso que alguém filme esse milagre para dizer que aqui tem profeta. Eu vou fazer um negócio. Eu preciso que as pessoas gravem e mostrem isso que eu estou fazendo. Eu preciso gravar e mostrar. Eu preciso reproduzir. Eu preciso publicar. Eu preciso fazer tudo isso daqui para mostrar que Deus está agindo. Mas quando nós conhecemos Jesus, Jesus diz: não conte para ninguém, não mostre para ninguém, não fale para ninguém, não precisa publicar isso, não coloque nos jornais, não divulgue isso que eu estou fazendo, porque é Deus que vai ser exaltado através da vida do irmão e não minha. Se alguém tem que dar testemunho de mim, não sou eu mesmo, é o meu irmão. Aquilo que a cura que Deus fez na vida do irmão através de mim, o poder de Deus na minha vida, é o que vai ser publicado, e não o eu que estou fazendo. Então, quando isso acontece, é o nome do Senhor que vai ser exaltado, e não o meu. Só... Então, isso é o nome do Senhor que vai ser exaltado, não o meu. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Você está disposto a fazer milagres e as pessoas serem curadas e nem citar o teu nome? Você está disposto a fazer isso? Você está disposto a fazer tudo isso sem publicar nada? Entende? Como que a operação já não é mais para Deus, é para nós. Então nós usamos. E aí, a gente pode até, né? A gente está vendo aí as invocações do anjo Rafael, do anjo. O Rafael agora está sendo muito requisitado, né? É um anjo de chifre e de rabo que está vindo auxiliar as pessoas. E isso está sendo muito, muito, muito feito, que é o bola da vez. E aí a gente não está percebendo que, mas apóstolo, mas as coisas acontecem, os milagres estão acontecendo. Sim, porque a alma humana tem muito poder, a alma humana faz tudo isso, a alma humana tem poder, e só olhar para Jesus e você vai ver o que o humano era capaz. Você entendeu? De operar muitas coisas. É óbvio que Jesus ele vem operando no espírito, mas o ser humano, como humano, ele tinha uma autonomia violenta de poder. E nós não podemos operar nisso. Explica do anjo Rafael. Gente, o que está acontecendo? Hoje as pessoas estão entrando e através de princípios de apóstolos que estão ensinando essa convivência com anjos. Existem muitos homens que desviaram os seus princípios da palavra, da santa palavra, e estão agora, mercadologicamente, fazendo com que a igreja se desvie dos propósitos. Por quê? Porque nós estamos ativando os Simãos dessa geração. Quando Simão, ele olha o apóstolo Pedro impondo as mãos, e os apóstolos impondo as mãos, e as pessoas recebendo poder, ele fala, cara, eu pago. Traz isso para mim. Eu pago. E aí, eu vou dizer uma coisa. Eu não culpo esses apóstolos. Eu não culpo esses apóstolos somente. Eu culpo as pessoas que vão lá pagar para isso, porque esses são os Simãos dessa geração. Eu vou pagar para ter o meu anjo. Eu vou pagar para poder mandar no meu anjo. Eu vou pagar para poder descobrir o meu anjo. O Senhor nunca te falou para você descobrir o teu anjo. O Senhor nunca disse isso. Vá lá e descubra o teu anjo para você operar através do teu anjo. O Senhor nunca disse isso. O Senhor disse que ele dará ordem aos anjos, e não a igreja dará ordem aos anjos. A igreja ordena no reino espiritual e dá ordem aos demônios para que eles retirem-se. A igreja não manda em demônio. Nós não temos autorização de lidar com anjos. Nós não temos autorização de operar com anjos. Nós não temos autorização de se relacionar com anjos. E se você olhar para as escrituras, os anjos interagiram com os homens, sim, mas nunca por vontade própria. Sempre o Senhor
trazia uma referência. O Senhor que mandava. E uma das coisas que eu acho mais interessante aqui é quando Josué está na batalha e ele pergunta: você é um dos nossos ou um dos inimigos? A resposta na linguagem de hoje: o que te interessa, meu irmão? Eu só vim trazer um recado. Entendeu? Então, acabou. Você entendeu? Então, tipo assim, meu irmão, não te interessa se eu sou de Deus, se eu não sou. Eu só vim te trazer um recado, ó. É assim, pronto. Então, eu acho muito interessante essas questões angelicais vindo trazer somente o que o Senhor precisa. E eles vêm amando do Senhor. Amando do Senhor. E não amando meu. Então, o que está acontecendo? Um monte de Simão que está querendo expressar os seus poderes, que está querendo expressar os seus valores, porque agora eu consigo fazer sinais, porque agora eu consigo ir para a internet e mostrar o que eu faço, o meu grande poder. Agora eu consigo fazer com que eu saia trovões e relâmpagos meu. Você entendeu? Eu preciso mostrar isso. E nós estamos entrando em um poder terrível da igreja, de um monte de bruxos dentro da igreja, um monte de desviados, ateus dentro da igreja, um monte de esotéricos dentro da igreja. Então eu digo, Éder Gregório, e aqui entra por que eu tô deixando de andar e de participar de muitas coisas. Uma delas é por causa da doutrina dos anjos. Porque essas pessoas estão invocando anjos, estão se relacionando com anjos que não são anjos. 1, alma. 2, demônios. Porque o Senhor não fala para eu saber o nome do meu anjo da guarda. Entendeu? O Senhor não diz isso. Não disse. O Senhor disse para eu andar com ele. Aí sim eu digo, meu irmão, veja só. Olha a prudência. Olha a prudência de um homem chamado Moisés. O Senhor diz, o meu anjo vai na tua frente. Ele falou, Senhor, e eu lá quero o anjo. Se o Senhor não for comigo, eu não vou. Acabou. Essa é a expressão nossa. Eu não quero anjo. Eu não quero saber o nome do meu anjo. Eu não quero me relacionar com o meu anjo. Eu quero relacionar com o meu Senhor. Eu vou relacionar com o meu Senhor. É com ele que eu me relaciono. É o nome dele que vai estar sobre o meu. É ele que me guarda. É ele que se acampa me protegendo. É ele que está na minha frente e na minha retaguarda, porque ele é meu escudo e meu bloqueio. É ele que me cobre, porque se o Senhor não edificar a minha casa, em vão eu vou edificar. Se o Senhor não me der comida, em vão eu trabalho noite e dia. Se o Senhor não me guardar, é em vão que eu trabalho tentando me proteger. É em vão, porque é o Senhor que edifica a minha casa, é o Senhor que guarda os meus mantimentos, é o Senhor que me acompanha, é o Senhor que me ativa, é o Senhor que me cura, é o Senhor que me libera, é o Senhor que provê as minhas necessidades, é o Senhor. E o nome dele é Yahvé, o nome dele é Yeshua HaMashiach. É este o nome do meu anjo. E é com ele que eu opero. É Yeshua HaMashiach. Você quer saber o nome do teu anjo? Yeshua HaMashiach. Ou Jesus Cristo, se você quiser. Esse é o nome do teu anjo. E ele é um anjão, meu irmão. O resto é fiotão. Tudo fiotão. Então, preste atenção. Pare com isso. Porque isso está criando uma confusão. E nesse ponto, nós vamos ver que o, o Judá, como nós estávamos falando aqui, né? Já vamos para o anjo, voltando para Judá. Volta para cá. Judá, então, ele vai pela sua justiça própria e se desgarra do seu irmão. Então, preste atenção aqui. O primeiro problema que nós temos que consertar, os desgarros. Esse é o tempo de preparar a minha casa. Leve o cordeiro para dentro da tua casa. E o cordeiro ele vai servir para a tua família, e não só para você. Então, não se desgarre. Então, o ponto aqui é ajustar. O que adianta você sentar na mesa da falsidade? O que adianta você sentar na mesa da desunidade? E eu digo isso, irmãos, o que mais... às vezes as pessoas não entendem o porquê que muitas vezes eu sou severo.
mas severo mesmo, de severo de severidade. Quando eu vejo falsidade. Gente, entenda o seguinte, eu sou de boa com muita coisa, mas eu preciso entender com quem que eu estou lidando. Eu preciso entender quem é que está na minha frente. Se a pessoa chegar e falar assim, ó, eu sou isso, cara, vamos junto, porque eu também sou tudo isso e Jesus está mudando o jumento. Tranquilo. Agora, o problema é quando a pessoa ela chega falando uma coisa, mas você está vendo aqui atrás outra coisa. Está sendo guardado coisa. As coisas não estão claras. E quando as coisas não são claras, para mim, isso, eu já fico com o pé atrás. Por que, que eu fico com o pé atrás? Porque se a pessoa está querendo esconder alguma coisa, porque essa alma está querendo mostrar, porque ela quer ser reconhecida e não transformada. Porque a alma que quer ser transformada, ela é transparente. Cara, eu tô aqui. Pulando de assunto. Como chegava as pessoas para ser batizadas nas águas com João? Confessando os seus pecados. Como chegavam os fariseus para ser batizado? Se autopromovendo. Então o problema é que quando a pessoa está ocultando, meu irmão, para mim é sinal de perigo. Se a pessoa consegue ocultar algo, ou quer ocultar algo, é sinal de perigo para mim. Alguma coisa não está certa. Por que, que eu quero esconder isso? Por que, que eu estou ocultando isso? Você entendeu? Então, isso daqui, para mim, é onde eu vou avaliando. E aí eu sou severo nas correções. Não é pelo erro, mas é pelo sentido. As minhas correções não é pelo erro, porque errar, querido, nós vamos errar no meio da caminhada. Mas é pela predisposição de não ser transparente. E isso daqui, para mim, é problema. Você entendeu? Peraí, mas eu estou querendo só mostrar esse lado e não estou querendo mostrar esse lado? Isso é típico do órfão. E todo órfão é assassino. Entenda? Quando nós vamos para Caim e Abel, meu irmão, ele estava ocultando qual foi a maior essência de Caim, ocultar. Cadê teu irmão? Não sei. Eu vou lá saber do meu irmão. E o Senhor traz luz. Cara, não é certo que você será justificado se agir bem? Por que, que o pecado está batendo na tua porta e você está concedendo? Por que você transfigurou? Por que, que você está com essa cara de mané? Entendeu? Muda essa cara, meu irmão. Ah, tá bom, Senhor. Tá bom. Tá bom, mas tá nada. Não tem nada bom aqui. Entendeu? O cara foi lá e matou. Então, todo órfão é assassino. Todo órfão opera na unção de Caim. Todo filho é inocente. E esse é o problema, que é inocente. A inocência, né? Por que Caim morreu? Porque o cara confrontou. Por que Abel morreu? Porque ele confrontou. Só porque ele confrontou. Segundo o livro de Jassar, ele fala isso, né? Quando ele chega lá e ele estava já irado com o irmão, depois da oferta, e ele chega para pegar, acho que umas frutas, alguma coisa, e ele fala assim, não, você não vai pegar no meu, não. Vai pegar isso aqui. Ele fala, beleza, então me devolve teus roupas, que é feito de pele dos meus carneiros, né? Então devolve. Aí ele já estava com aquela ira e vai para cima do irmão e mata. Entendeu? Então houve uma briguinha ali. Mas sempre os filhos, por isso o Senhor diz que os filhos das trevas são mais, às vezes, sagazes do que os filhos da luz por causa disso. Porque os filhos da luz, eles são muito inocentes. A inocência faz parte. Agora, quem está operando no espírito das trevas, eles são astutos. Eles nunca chegam sem apresentar algo pronto. E é isso o que eu corrijo. Nunca vem já com algo.
vamos deliberar isso, vamos criar isso, vamos gerar isso, porque nós vamos gerar com luz e não no eu. Entendeu aqui? Então veja, o cara vai para a casa da Adulamita e do Adulamita, né? Chamado Irã, que significa uma família nobre. Então ele vê a nobreza segundo os homens. Nobreza segundo os homens e não segundo o Senhor. E ali ele conhece uma filha, né? A filha de um cananeu. E o cananeu aqui significa zeloso. Então ele chamava a filha chamava sua, que era riqueza. Então vamos pegar, ele vai para a terra do Adulamita, a casa do Adulamita, que é a justiça própria, de um lugar de nobreza, ou seja, naquilo que eu acho nobre, e depois ele vem e encontra uma cananeia, que significa zeloso, ou seja, o zelo aqui é ciúmes, e ela chamava riqueza. Então, tudo está olhando para uma perspectiva humana. O que eu acho nobre, o que eu acho rico, segundo a minha justiça e segundo o zelo do meu coração. Esse daqui é Judá. O cara que se separa da família, porque ele vai agora entrar em um outro tempo naquilo que é a visão de nobreza dele. A guerra só se ganha na comunhão, na adoração, na comunhão. Então, quando a gente fala de adoração, querida, a adoração ela nunca vai ser expressada. A guerra, ela nunca vai ser expressada por um indivíduo, mas sempre por um corpo. Então, nós não ganhamos. Por que a igreja é ineficiente ainda? Porque ela é partidarista. Ela levanta bandeiras. Ela ainda levanta placas. Ela ainda faz segundo o que eu acho. Entendeu? Ela ainda assume seus próprios projetos. Nós precisamos entender, queridos, que há uma estrutura. Quando nós entramos nessa questão de Judá, a primeira coisa que nós vamos ter que restaurar é a nossa casa e a nossa visão de corpo. Por quê? Porque ele toma e essa mulher concede 3 filhos. Onã, Selá e Er. Seria isso? Isto. Ou seja, nós vamos ver, tomou e concebeu e deu um filho, este deu à mãe o nome de Onã, que significa forte. Continuou ainda e deu à luz outro filho, cujo nome era Selá, que é uma petição. Ela teve em Quisebe, quando o teve. Judá, olha que interessante, continuou e deu à luz a outro filho, cujo nome foi Selá. Selá é uma petição. Veja só, petição. Mas onde ele estava? Quando ela estava em Quisebe. Sabe o que significa Quisebe? Falso. Ela pediu algo, mas dentro da falsidade. E esse menino foi morto pelo Senhor. Tudo que é gerado sem propósito se torna um aborto. Entenda isso. Tudo que é gerado sem propósito se torna um aborto. A gente vai falar isso daqui depois. Então, entenda aqui. Primeiro foi Onã, forte. Depois, Selá, uma petição. E depois Judá tomou esposa para Er. Ah, não, tinha outra ainda aqui. Er, esqueci. Er, que significa acordado. Então, veja, primeiro, acordado.
Deu a mãe depois Onã e depois Selá. Estava errando aqui. Bem? E aí, continuou ainda a luz e tomou esposa para o seu primogênito. O nome dela era Tamar, que significa palmeira. Porém, o primogênito era perverso perante o Senhor. Entende isso daqui? Era perverso diante do Senhor. Pelo que o Senhor o fez morrer. Irmãos, ele era perverso, às vezes não diante dos homens, mas diante do Senhor. Depois, o outro filho, Onã, ele deveria suscitar descendência ao seu irmão. Sabia, porém, Onã que o filho não seria tido por seu, e todas as vezes que possuía sua mulher, a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra para não dar descendência ao seu irmão. Isso, porém, que fazia era mal perante o Senhor, pelo que também a este fez morrer. 2 filhos de Judá morreram por perversidade. O primeiro e o segundo que esteve agora como o primeiro. Então veja que praticamente a primogenitura de Judá foi caçada. A primogenitura olha que interessante, o primogênito de Jacó foi caçado. Rúben, ele foi caçado, ele perdeu a primogenitura. A primogenitura de Judá foi caçada. Ele perdeu praticamente o primogênito e o outro que suscitaria descendente ao primogênito. E quando nós vamos para a Páscoa, voltando agora para o assunto, a Páscoa é guardar os primogênitos. O problema é que nós não estamos dando atenção, nós somos infantis demais para dar atenção a isso. E eu quero terminar isso daqui lendo um texto, e aí fechando aqui, porque nós estamos preparando a nossa casa para receber do Cordeiro. E eu quero selar com isso daqui. Eu não sei se vocês entenderam que a gente falou até das galáxias e voltando para o assunto. Depois de uma viagem, né? Veja só, abra a tua Bíblia em Provérbios 4. Provérbios 4. Verso 18 em diante. Eu vou ler na versão a mensagem. O caminho do justo resplandece com a luz. Quanto mais vive, mais brilha. Mas o caminho da injustiça é escuridão, cada vez maior. O injusto não vê nada, tropeça e cai, mas nem sabe aonde tropeçou. Amigo, ouça bem as minhas palavras. Dê ouvido à minha voz. Mantenha essa mensagem à vista o tempo todo. Decore, guarde na sua mente e no seu coração. Quem encontra essas palavras vive de verdade. Elas são saudáveis de corpo e alma. Aí entra aquele texto que a gente sabe, né? De tudo que deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede a saída da vida. Mas eu quero ler nessa tradução. Vigie sempre os seus pensamentos. Deles dependem a sua vida. Não se distraia com conversas maldosas. Evite a falsidade, mentira e fofocas. Mantenha os olhos fixos à frente. Não se distraia com coisas fúteis. Olhe sempre por onde anda. E que o chão onde pisar seja bem firme. Não olhe nem para a direita e nem para a esquerda. E fique bem longe da maldade. Então veja o que ele diga aqui. E eu vou fechar com o que eu estou dizendo. Ele diz assim, de tudo, ou não, nessa tradução vou ler, né? Vigie os seus pensamentos, porque deles dependem a sua vida. Não tire os teus olhos de coisas fixas e desvie os teus olhos de coisas inúteis. Veja só, irmãos, eu só consigo ter propósito
naquilo que eu vejo. Por isso, há um tempo, nós começamos a falar sobre o profético. O primeiro ponto do profético é ver. Eu preciso ver para profetizar. Por isso, o Senhor sempre vai pegar os profetas, que a gente vê na Bíblia, e faz ele interagir com a visão. Ezequiel, o que você vê? Fulano, o que você está vendo? Zacarias, o que você vê? Porque ele precisa entender, porque naquilo que ele está vendo, ele profetiza. Então, todo profético precisa, primeiro, ter um ajustamento da visão. Veja, reconheça o ambiente, aí você profetiza, aí você libera a palavra. Então, mantenha os teus olhos fitos em coisas fixas, imutáveis, que é o Senhor, a rocha, e tira os teus olhos de coisas inúteis. Olhando agora para essa palavra de Pêssaro, nesse segundo dia de Judá, o que Judá estava vendo? Riqueza, nobreza e justiça própria. E o que aconteceu com a casa dele? Foi destruído. Ele sofreu uma destruição. Ou seja, a família de governo vai Judá, e porque Judá, sou de Judá, sou da guerra. Não, meu irmão, cuidado, porque na verdade a essência de Judá é a desproteção da sua casa. Judá foi muito para a guerra e esqueceu da sua casa. Judá foi muito para a guerra e esqueceu dos seus. Judá foi muito para a guerra e não educou seus filhos. Judá, ele estava com os olhos não fitos em coisas fixas. Fixas. Mas os olhos dele estavam em coisas fúteis. Por que nós não estamos mais olhando para dentro de casa? Porque os meus olhos estão em coisas fúteis. Porque o meu marido não fez o que eu queria, porque a minha esposa não fez desse jeito, porque eu acho que deveria. Isso é futilidade, porque o que é fixo é a palavra. Meu irmão, não importa o que o meu marido ou minha esposa está fazendo, o que importa é a palavra que é estabelecida, os princípios do Senhor dentro da minha casa. Isso é nobre, e é isso que traz a proteção e a vida do cordeiro dentro da minha casa. São os princípios do Senhor sendo diariamente estabelecido, não o que eu penso, não o que eu acho, não o que eu queria, não o que eu imagino, não o que o vizinho está vivendo, não o que essa época está vivendo, não o que é nobre para essa geração, mas é aquilo que são os fundamentos eternos e antigos da palavra que está dentro. Isso é imutável, isso é fixo. O problema é que nós estamos fazendo a nossa casa andar em coisas inúteis, pensamentos inúteis, visões inúteis, coisas passageiras. A inutilidade aqui são coisas passageiras. Pode ser boa? Pode. Pode ser boa. Ou seja, eu preciso, eu posso viver isso pode ser bom? Sim, pode. Mas, porém, entretanto, contudo, isso são coisas que passam. E se os meus olhos fitarem nisso e andarem perseguindo isso, lá na frente, como diz Salomão, o que ele diz? É canseira e enfado. Por que tem muitas almas cansadas no nosso meio? Porque elas estão perseguindo coisas inúteis, miragem, hologramas. O que é miragem? É quando está no deserto e a pessoa vê um monte de coisa e ela persegue, quando chega lá, era só uma imagem. Aí ela olha para o outro lado, a imagem está do outro lado. Então ela está sempre correndo e nunca alcança. Por quê? Porque ela está sempre vendo hologramas e imagens. Mas o que é mais interessante? É você... Veja só, parece um trem, né? É você fazer essa vontade que você acha que Deus está querendo, porque Ele está falando no teu coração, ou fazer a vontade que Ele deixou escrito na palavra dele. Porque hoje todo mundo está fazendo a vontade de Deus. Mas fazer a vontade de Deus segundo o que Ele está falando no meu coração, que aí pode ser o meu Deus falando comigo e não o Deus dos céus, pode ser o Deus desse século, e eu estou tendo a voz dele como meu Deus, ou
A palavra que está dentro da palavra é imutável. Então, muitas vezes, nós deixamos de cumprir a vontade dele para fazer a vontade que ele está querendo para mim, que na verdade é a minha vontade, e eu sou o meu Deus, e essa voz do meu Deus que está falando comigo sempre se torna a minha voz e a minha vontade. Como saber disso? Simples. A vontade de Deus, ela no fim, ela não traz a confusão. Pro arraial, não. Ela pode trazer confusão para o inimigo. Mas, meu irmão, essa vontade de Deus que te torna sempre confuso e não sai do lugar, insatisfeito, então não é. Então a palavra para Páscoa aqui é arruma a tua casa. Arruma a tua casa. A igreja não é extensão da tua casa. Perdão, a tua casa não é extensão da igreja, mas a igreja é extensão da tua casa. Famílias, arruma a tua casa. Porque o cordeiro vai vir. Daqui 10 dias o cordeiro entra na tua casa, é óbvio, como uma linguagem, né, uma linguagem profética aqui dizendo. É óbvio que o Senhor está na minha casa todos os dias. Mas eu estou dizendo o Senhor diz, prepare a tua casa, guarde os teus primogênitos, fita no que você precisa. Nessa vida nós viemos para manifestar a glória de Deus, retroceder para ou retornar, perdão, para originalidade e gerar. Isso aqui é a nossa missão. Gerar segundo os propósitos do Senhor. Entendeu? Se eu estou fora disso, irmãos, agora o que eu gero eu não consigo, então o que eu estou gerando sem propósito. E o que eu estou gerando sem propósito se torna um aborto. Então a palavra de hoje, essa segunda questão, Judá, ele não conseguiu estabelecer e guardar os seus primogênitos. Há uma caça contra os primogênitos. Guarde os teus pensamentos. Ontem foi o primeiro dia, às 18 horas, primeiro dia de Nissan. E começamos com um eclipse lunar. Quando nós falamos de um alinhamento das estruturas planetárias, nós vamos falar de portas que se abrem, coisas que se manifestam no reino espiritual, coisas que começam a ser geradas no reino espiritual. E quando nós falamos de questões lunares, nós vamos falar de um espírito de dubiedade, Lilith, um espírito de dúvida, um espírito de loucura, um espírito de instabilidade. Por isso que eu disse que eu quero orar ungindo a cabeça de vocês nesses próximos dias. Por quê? Porque a onda de loucura está aumentando e as pessoas estão ficando cada vez mais perturbadas nos seus pensamentos. A aceleração, que as pessoas estão dizendo aí, hoje todo mundo tem síndromes, hoje todo mundo tem as suas deformações. E isso para quê? Porque os pensamentos não estão conseguindo mais ser pensamentos coerentes. Os pensamentos estão sendo desfocados. Nós começamos a fazer uma coisa, os pensamentos nos desfocam. Essa síndrome tem alcançado todo mundo, e eu não creio que isso seja somente genético, eu creio que isso é espiritual, que está sendo projetado. A alma do ser humano, ela está totalmente perturbada. Por isso, nós temos que guardar os nossos pensamentos, porque é desses pensamentos que procedem as saídas da nossa vida. Amém? As saídas da nossa vida vêm por isso. Por isso, guardar. Exatamente. Esquizofrênicas, hoje diagnosticado com autismo, TDAH, hiperatividade, como que diz? Bipolar. Então, nós vamos ver que está tendo um ataque. Então, a onda vai crescer. Começamos esse ano já com uma manifestação de Lilith, manifestando e trazendo mais ainda uma opressão. Por isso, guarde a palavra e faça o que é coerente. Não o que é coerente do que você está sentindo, que é coerente com o que a palavra está falando. É essa coerência que nós precisamos. Amém? Pega o óleo de unção, bota no teu cabeção e vamos orar. Preparando para a Páscoa? Vamos preparar, irmãos. Mais uma vez, eu sempre vou bater nisso. Eu gosto da cerimônia, mas para mim é inútil se nós não fizermos o correto. É a oferta de Caim. Ele ofertou, querido. Ele apareceu no dia certo. Ele deu oferta junto com o irmão. Ele fez a oferta.
mas é oferta inútil, é oferta desagradável. Então, a minha oferta, ela tem que vir com a expressão do meu coração junto. Hoje eu estou vendo as pessoas só querendo fazer e não ser. Tempo de corrigir a casa. Mais uma vez, corrige a tua casa. Prepare a tua casa para esse tempo de Páscoa. Amém? Coloque a mão sobre a tua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos agora que o poder do Senhor venha sobre a mente dos teus filhos, ajustando os pensamentos, ajustando toda a palavra do Senhor, e que a palavra do Senhor seja colocada em ordem. Alma, nós ordenamos, seja guardada dentro de Cristo Jesus, e a palavra de Cristo seja agora aquilo que te satisfaz. Nós proclamamos que haja prazer na palavra e não nas coisas inúteis. Alma, eu te ordeno, seja colocado dentro da Shalom do Senhor, e toda inquietação nós te repreendemos. Alma, alma inquieta, aquieta-te agora. Alma perturbada, quieta-te agora. Alma enlouquecida, aquieta-te agora. Alma desgovernada, aquieta-te agora. E entra no descanso do seu Senhor. Pai, nós proclamamos o poder da palavra e o capacete da salvação, ajustando toda a alma e todo sentimento. Proclamo as virtudes do Cordeiro e que haja um alinhamento na casa e que a Shalom do Senhor repouse sobre essa casa. Todo o capacete de loucura, todos os capacetes e dardos malignos sejam arrancados agora. Toda confusão, toda dubiedade, toda distorção, todo orgulho, seja agora violentamente repreendido, destruído e desativado. Mas eu proclamo, recebo o fogo do Senhor e que esse óleo opere com o poder do Espírito Santo, trazendo serenidade, trazendo lucidez, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Deus abençoe, haja cura para aqueles que estão enfermos. Nós proclamamos que haja cura em nome de Jesus. Fiquem com Deus, segundo dia, na verdade sim, primeiro dia ainda, né? Ontem a gente deu o primeiro dia, hoje, a gente começa até dia 21. Nós estamos aí, os 10 dias de preparação. Fiquem com Deus, queridos. Terminamos aí nosso podcast. Nem mais uma live. Deus abençoe.